Maria Cristina. Tava tentando falar com elas, mas Então, eu não sei se eles só esqueceram ligado e porque como caiu, aí os que estavam, né, já perguntou, tipo assim, se tá, se não tá. Eu falei assim, ó, gente, não sei. Aí o que eu tinha te mandado a mensagem, eu tô assim, eu mandei mensagem pra ela, eu vou ver o que que ela vai falar. nossa, já falam, eu nem tinha visto, menina. Aí foi, E e o eu também, pessoal foi saindo, eu, e até eu já tinha eu falei desligado. no grupo que a gente pode terminar a aula amanhã, essa aula amanhã. Mas assim, por mim também a gente pode terminar agora, que já tá no final do dia, né? Você tá gravando, vamos terminar, né? Já tá gravando. Os ativos, os ativos retinol-like, eles são tipo tem a ação parecida, né, com o ácido retinóico, né? Então, por isso que eles chamam retinol-like. Mas eles não são ácidos, né? Então, acabam que eles são uma boa alternativa como esfoliante, né? Mas com menos reações cutâneas, que eles são menos fortes. E da mesma forma que a vitamina A, né, estimula a renovação celular e a síntese de colágeno. Aí aqui é uma formulação, né, com, com esse ativo, retinol-like, que é um extrato de alga, tá? Então, ele tem altos índices de vitaminas, aminoácidos e pigmentos que vão estimular a renovação celular, né? Mas não é um ácido propriamente dito. Então, por isso que ele gera menos reações cutâneas, tá? Então, um exemplo, né, é essa lá na Blue, que é composto por esse extrato de algas. Eu Eu vou ia, olhando aqui. assim, só te perguntar uma coisa. É porque tem pouco tempo, não tem nenhum mês. Eu pedi para manipular acabei de ver o nome dele, já esqueci. Um ácido glicólico. Uhum. Isso, 50. Aí eu fui e perguntei para a E moça. é bem ácido glicólico é bem mais para esfoliação, renovação celular. Uhum. Sim, aí eu perguntei para ela assim, ela queria me atender em questão mesmo para amenizar minhas espinhas, que eu acho que eu fiquei um pouco ansiosa, aí começou a aparecer muito. Aí eu comecei a passar o ácido, aí a sensação que eu tive é como se eu tivesse, tipo, colocando para fora, sabe? Como se estivesse aumentando em vez de, às vezes, diminuir um pouco. Mas é assim mesmo que ele age? É isso. É, porque o que acontece? A acne, né? Ela vai ser, normalmente, a acne, na verdade, vai ser não, né? A acne, ela é uma inflamação que acontece ali na minha glândula sebácea, né? Então, ali na glândula sebácea, ela tá ali perto, ela tá associada ao pelo, né? Você tem formação de sebo. O que acontece? No canal que sai o sebo, esse canal pode entupir. E esse sebo ele é rico em conteúdo lipídico, né? Então acaba que ele vira um meio de cultura para bactérias, porque a gente está ali num ambiente que não é estéril, né? Então você tem um monte de bactérias e tudo mais. Aí gera o que a gente chama de comedão, né? Que são os cravos. Isso é o cravo. A espinha, ela acontece quando alguns tipos específicos de bactéria, né? Tem uma bactéria mais específica e tudo mais. Aí vem uma células inflamatórias e começam a atuar naquela região, né, para poder gerar uma resposta inflamatória. Então, você tem um processo inflamatório ali, daquele entupimento do meu canal de sebo. E aí, esses ácidos estão fazendo com que haja uma renovação daquelas camadas, né? E aí, vamos pensar, o folículo piloso, ele começa lá nas glândulas sebáceas, o folículo piloso, está tudo ali na derme, quase perto da epiderme. Então, todo o processo inflamatório que está ali, está na parte mais para baixo. Então, quando você vai fazendo a renovação da pele, acaba que tudo que vai subindo, entendeu? Vai ficando mais exposto para a camada da epiderme. Então, como você está estimulando essa renovação celular com o seu ácido, você está trocando, né, aquelas células de baixo pelas células de cima. Então, aqueles processos inflamatórios, tudo ali que estava acontecendo naquelas regiões é, mais profundas, elas vão subindo.
Então, assim, a tendência realmente agora vai sair muito mesmo. Mas aí, como você está fazendo, você está tentando, você está renovando essa célula, você está renovando essas camadas, a tendência é que isso se normalize, né? Então, você vai ter menos de substituição do poro, do poro. Lógico que você está associando isso com a limpeza da pele, né? Você está fazendo tratamento Uhum. como um todo, né? Fazendo limpeza da pele mais profunda, né? Não só com sabonete específico, Uhum. fazer de água micelar, né? Ou qualquer demaquilante que tire ativos. Então, você vai ao longo do tempo, fazendo a limpeza da pele correta, para não obstruir o poro, que o problema é a obstrução do poro, entendeu? Ah, sim, entendi. Então, tipo assim, ele não pode ficar tampado, por exemplo. Então, por isso que Não, maquiagem para pele, não assim, poro tem que estar tampado, mas você tem obstrução do poro da glândula, sabe? Da glândula sebácea, uhum, no meio do caminho. entendi. Então, Bem é lá. por dentro. Então, é no meio das camadas. Então, é como se no meio das camadas ali você tivesse obstruções. E aí você tem respostas inflamatórias acontecendo. Então, você vai renovando essas células e cuidando da sua pele, né? Você vai trocando aquela pele que está toda inflamada por uma pele mais saudável. Entendi, sim. É, Entendeu? aí no começo eu fiquei assim, ai, não vou usar isso mais não, porque tá fazendo totalmente, tipo, o contrário. Aí eu comecei a intercalar de usar um dia sim, um dia não, pra ver, né? Aí Sim. realmente eu percebi que começou a melhorar. Não, tipo, uma diferença. É até um pouco agressivo, né? Uhum. Não sei qual porcentagem que você está usando, mas acaba que é agressivo para a pele, né? É 50% que eu tô usando, e tanto que eu não posso nem ficar na luz, né? Então, tipo assim, eu sempre passo. Olha, é um peeling superficial, mas mesmo assim já é muita coisa, né? É, E assim, gente, nossa, cuidado com a pele é muito difícil, né? Porque não é uma coisa só, né? São várias coisas. A gente tem que hidratar, beber água. é muito, muito difícil, nossa. Tem muito, assim, é uma coisa que me incomoda também. Eu vejo meus poros assim de uma forma que ninguém mais vê. Eu vejo eles todos abertos, sabe? Muito abertos, sabe? Ninguém vê assim, mas eu vejo, me irrita, mas assim, é um cuidado para sempre, né? Não tem É, jeito. não tem jeito. E assim, acho que a nossa alimentação também influencia muito. E hoje em dia não tem como a gente se alimentar, tipo, Sono, é, alimentação, tudo. O próximo grupo, né, de ativos para tratamento anti-age são os Prolift. Aqui eu até usei um exemplo daquela máscara não, né, daquele produtinho da Biang, porque eu caí na lábia dele. Você falava, o efeito lifting, que é aquele efeito tipo de estica, né? E realmente, quando você passa aquele produto da Bianca, você sente, sabe, que dá uma enrijecida no corpo, no rosto, uma elasticidade, né? Então, esses ativos, eles melhoram, né, a elasticidade e firmeza da pele. Isso porque um dos tipos de ativo, né, são tensores, né, então, que causam esse efeito Cinderela, né, que é realmente essa elasticidade que a gente sente. Esses ativos também melhoram a hidratação, melhora a homogeneidade da nossa pele como um todo, né? E acaba que as rugas vão ficando menos evidentes, porque eles realmente fazem esse efeito de estica, tá? Pode ser injetado, tá? Esses ativos para poder gerar esse efeito. E também são utilizados inibidores de metaloproteinase. E o que são essas metaloproteinases, né? A gente tem lá na nossa membrana externa do nosso tecido conjuntivo, da derme, a gente tem a membrana externa. Lembra que eu falei para vocês que ela é rica em glicoproteínas, fibras elásticas, fibras colágenas e tudo mais. É um ambiente entre células ali no espaço conjuntivo, no nosso tecido conjuntivo, na derme. E lá a gente tem muitas metaloproteínas. E essas metaloproteínas, elas ajudam no reparo, no crescimento e na renovação dos tecidos cutâneos. Então, é muito importante a gente ter essas metaloproteínas de matriz lá. Só que o que acontece? A incidência do sol
Lembra que eu contei para vocês que a incidência do Sol degrada a nossa matriz extracelular? Um dos mecanismos que a radiação degrada esses componentes é através das metaloproteinases. Então, as metaloproteinases, a radiação, ela ativa as metaloproteinases, e essas metaloproteinases são enzimas que vão lá e degradam as metaloproteínas, tá? Então, esses ativos prolifti também, os inibidores de metaloproteinases são considerados como os ativos prolifti, né? Porque eles vão melhorar orgânicos, tá? Então, gente, eu lembro que eu contei para vocês que os fibroblastos Eu são... de novo. Travou? Antes de você falou, e você falou orgânicos, mas não deu para saber o que você falou antes de orgânicos. Ah, tá. São os repositores de silícios orgânicos. São outro grupo de ativos, é o que eu vou falar agora. Vocês escutaram sobre os ativos prolifti, né? Sim. Aí tem os repositores de silícios orgânicos. E eu contei para vocês que são os fibroblastos, né, lá na nossa derme, que produzem, né, as fibras colágenas e elásticas. E aí, um dos componentes dessas fibras é o silício, tá? O silício que ele tá presente na estrutura na elastina, no colágeno, tá? E em outros órgãos também. E aí, o que acontece? Lembra que eu contei para vocês também que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma redução de número de fibroblastos? Então, a gente vai ter menos fibras elásticas e menos fibras colágenas, consequentemente. Mas, além disso, à medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de silício também diminui. Então, quando esses ativos eles, são repositores desse elemento, porque se a gente tiver mais silício disponível, né, a gente vai ter uma maior formação dessas fibras, que são importantíssimas para a sustentação da nossa epiderme, tá? Aí aqui são dois exemplos, né, desses compostos, desses ativos. Tizilium manurorati, nossa, nome horrível, né? Não sei se você está me ouvindo, mas garrou de novo quando você foi falar siloxanetriol. Né, de matriz, que eu já expliquei para vocês. A gente tem as metaloproteínas lá, né? Se não me ouviu, é que garrou de novo. Aí quando você foi falar silo alguma coisa, aí acabou, você não falou mais nada pra... Então tá, mas lá eu só falei o nome. Então, tá, fechamos os repositores de silício. Aí agora a gente vai para esse outro grupo de ativos, que são os antimetaloproteinases, tá? Esse grupo de ativos, eles vão, eu já expliquei, né? A gente tem as metaloproteínas lá na nossa matriz extracelular, né? No nosso tecido conjuntivo, na nossa derme, e elas são de importância extrema, né? Para o reparo, para o crescimento e renovação dos nossos tecidos cutâneos. E aí, quando vem a radiação solar, ela vai induzir as metaloproteinases da matriz, que são enzimas que vão digerir as nossas metaloproteínas. Então, isso que causa a destruição ali da nossa. Então, aqui é um tipo de tratamento um pouquinho mais invasivo, né? Porque a gente tem introdução, preenchimento mesmo das partes, né, enrugadas da nossa pele com partículas, né, com uma massa, para poder fazer a redução mesmo, né, daquela ruga. E aqui um exemplo é o silicone, né? Então, basicamente, a gente injeta mesmo, né,
essa substância nas nossas rugas, né? Nas partes que a gente quer preencher para poder fazer um lift da nossa pele. E normalmente esses ativos podem estar associados a outros ativos que têm uma ação aí de fortalecimento da nossa pele, né? Enrijecimento, né? Ácido hialurônico, fibras colágenas, né? Para poder garantir mesmo a sustentação da nossa pele. Aqui eu já tinha falado também, né, que a gente tem durante o envelhecimento, né, a gente tem alterações hormonais e tem também uma diminuição dos fatores de crescimento, que são mediadores importantíssimos aí da comunicação intercelular, né? Então, é como as células se comunicam, né, a linguagem que a célula usa para se comunicar uma com a outra e assim fazer o funcionamento daquele tecido. Então, quanto menos fatores de crescimento a gente tem, menos aquele tecido está funcionando. Então, é um tipo também, né, de procedimento a ser feito, né, para tratamento anti-idade, né, que é a reposição de fatores de crescimento. Aqui eu coloquei um exemplo, né, que é o nanofator EGF. E aqui eu falei, né, que você já que com o envelhecimento, várias funções são alteradas, né, cicatrização, máquinas celulares e tudo mais. Então, esses fatores de crescimento, eles são importantes para a reposição de todas as funções da nossa pele. Por fim, gente, a toxina botulínica, que é a nossa queridíssima, né? A toxina botulínica, ela tem ganhado um espaço muito importante aí nos tratamentos dermocosméticos. Estão me escutando? Só para eu não danar falar sozinha. Sim. A toxina botulínica, ela começou a ser utilizada assim, na medicina nos anos de 1980, tá? Inicialmente ela foi utilizada para o tratamento oftalmológico. Há décadas ela já vem sendo utilizada na cosmetologia, tá? Para o tratamento contra o envelhecimento da pele. E atualmente, gente, é um dos principais medicamentos disponíveis no mercado para rejuvenescimento. Então, assim, de longe, é o que tem sido mais utilizado aí na indústria cosmética, tá? Anti-idade, tá? Tratamento anti-idade. E aí, o que é essa toxina botulínica, né? A toxina botulínica é uma toxina produzida por uma bactéria, tá? Que é o Clostridium botulinum. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas essa toxina, ela causa uma doença, né? Assim, naturalmente falando, né? Se uma pessoa ingere essa toxina, né? Por exemplo, esse Clostridium, ele pode estar... Normalmente ele está em enlatados, esses enlatados que às vezes dão aquele espasmo, sabe? Tipo aquela lata de milho que tá um pouco estufada. Normalmente é Clostridium que faz isso, tá? E aí o perigo de você comer, por exemplo, um alimento enlatado, né, que tá com essa característica, é porque lá você pode ter essa toxina. E a gente tem casos na nossa história, né, que houve contaminação, né, de alimentos pela toxina e as pessoas tiveram o que a gente chama de botulismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o botulismo é uma doença muito séria, né, que você pode ter perda de todo o movimento, né? E aí a pessoa pode chegar a óbito, né? Pode parar de respirar e tudo mais. Por que isso acontece? Que essa toxina, gente, ela tem como mecanismo de ação bloquear a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular. Então, a gente tem, né, comunicação aí neuromuscular, né? Então, aqui é um neurônio, né? A cabeça de um neurônio, a fenda sináptica, né? E um músculo, né? Então, qualquer movimento que a gente faz, né, ele é guiado pelo nosso sistema nervoso central. E aí, isso acontece, né, pela liberação dessas substâncias, né, que fazem com que haja essa contração do músculo, no caso, a acetilcolina. O que a toxina faz? Ela impede que essa acetilcolina seja liberada na fenda sináptica. Com isso, o músculo não vai contrair, tá? O músculo vai ficar bloqueado, ele vai ficar inerte. Então, por isso que causa por isso que a doença é séria, né? Porque você, a comer isso, né, administrar isso, você pode causar uma paralisia geral do corpo, né? E aí, só que aí, o avanço da medicina, né, isso começou a ser utilizado a nosso favor.
Já que a toxina botulínica é um neuromodulador, ela inibe a contração do músculo, né? E aí ela faz o relaxamento do músculo. Isso foi utilizado na cosmetologia para relaxar a região das nossas rugas, né? Que aí, com esse tratamento, elas vão ser atenuadas. Basicamente, né, a gente injeta em regiões específicas nas quais existe a ruga que a gente quer atenuar, né? E aí, aquele músculo vai, que a ruga nada mais é que contração, né? Do músculo. E aí a gente tem o bloqueio, né, dessa contração desse músculo e ele vai ficar inerte. E aí a gente tem atenuação de rugas, né? Então é um tratamento estético amplamente utilizado por isso, porque tem um efeito muito bacana. É para sempre, professora? Não é para sempre. Depois de 6 meses, praticamente, o músculo ele já volta, né, a exercer suas atividades, né, volta a funcionar, já começa a contrair de novo, tá? Aqui, né, só uma figurinha mostrando, né, desde a injeção, né, até o relaxamento, mostrando todo esse procedimento, né, para que é usado e tudo mais. Então, é usado para estrabismo, né, que pode ser usado para poder melhorar o olho, né, o olhar, o uso estético, né? Então, assim, no Brasil, a toxina botulínica, ela tem uma função como estética, né? Um procedimento terapêutico para doença e também para algumas síndromes, tá? Aí aqui eu comecei a falar de limpeza de pele, né? Que é o que a gente estava até conversando, né, Paloma? Para a gente garantir, né, uma pele limpa, né? A gente tem que garantir que os poros estejam desobstruídos, porque se estiverem obstruídos, você vai causar toda aquela problemática, né, de acne, comedões e tudo mais, né, porque nada mais é que obstrução de poro, né, inflamação e tudo mais. E aí, os sabonetes normais que a gente usa, eles não são aptos, né, para poder fazer para poder desobstruir, porque eles são feitos por tensoativos. Então, basicamente, vai tirar a sujeira ali, remoção de água e óleo. E o que acontece? No nosso dia a dia, a gente tem muito contato com impurezas, óleos, protetor solar, maquiagem, e nisso tudo a gente tem ativos, né, que ficam lá incorporados no nosso poro e que não saem com sabonetes comuns. Então, se a gente não faz essa limpeza profunda, né, todos os dias, que a gente tem contato com essas coisas todos os dias, a gente pode levar uma irritação, aparecimento de acne e também é um fator de envelhecimento, porque ali gera muita reação oxidativa, né? Porque nesses ativos a gente tem espécies, pode ter formação de espécies, né, espécies reativas, né, de oxigênio, e gerar reações oxidativas que levam ao envelhecimento, tá? Então, nesse sentido, além dos sabonetes, né, é importante que a gente use demaquilantes, loções de tonificação para voltar o pH da nossa pele para o normal, né? E um gel esfoliante, né, para fazer remoção de células mortas. E aqui lembrando, gente, que sempre que a gente pensa, né, em formulações, em formas farmacêuticas diferentes, a gente tem que pensar nos tipos de pele diferentes, né? Então, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, demaquilante, se é para uma pele oleosa, tem que ser oil free. Então, sempre, para tudo, sempre pensar nos tipos de pele que esses produtos vão ser utilizados. E aí, um grande problema também que a gente tem, né, com relação à pele, né, são o aparecimento de manchas, né, e fotoenvelhecimento e tudo mais, é o aparecimento de manchas, né, que podem acontecer fatores, né? Então, a gente tem os fatores genéticos, né, por exemplo, o vitiligo, fatores metabólicos, fatores endócrinos, né? Então, a gente sabe que na gravidez a gente tem maior propensão para a formação de manchas, fatores inflamatórios, né? Algumas doenças causam, né, manchas no nosso corpo, fatores nutricionais, fatores físicos, né? Que é a radiação propriamente dita, que é queimaduras. Então, sempre que a gente está falando de tratamento de manchas, a gente sempre tem que saber a causa daquela mancha, para poder tratar realmente aquela causa, tá? E aí, para tratamento de mancha, a gente usa os ativos despigmentantes, tá? Então, eles são usados, né, para as hiperpigmentações, né, que são esses excessos de pigmentações, principalmente no melasma. Eu coloquei no sistema, como material pós-aula dessa nossa aula, um artigo sobre a fisiopatologia do melasma.
Eu acho que é bem interessante porque vai dar uma revisada em tudo que a gente viu, sabe? Sobre pele e tudo mais, melanócito, produção de melanina. Eu acho que vai ser legal vocês lerem. E aí, a gente tem diferentes tipos de pigmentantes, tá? A hidroxiquinona é a mais utilizada, principalmente para o melasma. E esses pigmentantes, eles podem ser usados como gel, creme ou loção. E aí, o tratamento de lã, gente, normalmente é mais complexo, né? Deve ser avaliado, né, com um profissional apto. E o tratamento é mais longo, né? Então, assim, vai sendo aplicado por mais tempo, né? Sobre esse base. E aqui é uma figura que eu acho bem legal, né? Que a gente demonstra, aqui é como se fosse uma representação, né? Da nossa epiderme, né? Então, aqui embaixo a gente tem o melanócito no nosso trato basal e os queratinócitos. Então, aqui a gente tem, né? Umas situações de incidência solar, inflamação, que induz a melanogênese, né? Que é aquela reação de formação de melanina. E aqui essa figura eu acho legal porque ela vai mostrando aqui em azul, igual aqui, antioxidantes, protetor solar, vitamina C, ácido cólico, que é um despigmentante, vários fármacos, né, dermocosméticos que são utilizados e onde que eles atuam, né? Então, vi o protetor solar como barreira principal, né, contra a incidência da luz solar, antioxidantes, né, para os radicais livres. Então, assim, eu acho legal para a gente entender que esses ativos eles vão funcionar de uma forma diferente, né, em todos esses processos que culminam aí no excesso de formação de melanina, tá? Bom, gente, até aqui tranquilo, vocês estão me escutando? Sim, tô escutando. Ai, que ótimo. Tranquilo. Tô tranquilo, E está sendo aí, gravado. para finalizar, que, tipo, conteúdo foi esse mesmo hoje. Mas, assim, um dos primeiros slides, né, eu coloquei algumas perguntas que eu gostaria que vocês chegassem no final da aula entendendo, né? E, assim, conseguindo responder. Então, a gente vai voltar nessas questões só para a gente dar uma discutida mais rápida, né? Que nosso tempo já está estourando, né? Quais fatores que vocês, depois de tudo que a gente discutiu, né, que fazem a pele envelhecer? Assim, que eu mais frisei a idade, a exposição, né, assim, a sol, a questão também, né, no caso ligada à idade dos hormônios, do estrógeno que vai caindo, e talvez também, assim, um pouco a falta de cuidado da pré-alimentação, né? Estilo de vida, né? Tabagismo, algumas doenças, lembra? E também, com certeza, o cuidado com a pele ele é muito diferencial, porque você vê aí pessoas muito mais velhas com peles muito jovens, né? Porque fizeram todo esse cuidado, né? Esse tratamento preventivo, né? Do envelhecimento. Então, assim, é por esse caminho mesmo, Paloma, assim. Tem mais coisas, mas, assim, eu acho que o que você falou são coisas importantes. Assim, uma coisa bem legal. Aquelas pessoas, não sei se são coreanas, chineses, japoneses, mas daquele meio, eles meio que não envelhecem, né? Parece que não envelhecem. Uma vez eu vi uma matéria muito legal que era a mãe e mais 3 filhas, e elas pareciam assim, irmãs de 15 anos, e elas já tinham lá para os seus 40 e tantos anos, 60 e poucos, a mãe, e a pele delas era impecável. Parecia até ser Então, de mentira. esse fator genético, né? Fator genético. Então, assim, a genética, não sei por que, a gente vai ter que pesquisar sobre, né? Mas a genética do povo coreano, de alguma forma, beneficia o não envelhecimento, né? Então, eles devem ter algumas alterações, com certeza, algumas diferenças assim, genéticas, sabe? Para esse favorecimento. Então, aqui a resposta, né, a fatores intrínsecos, né, que é a genética e o próprio envelhecimento do corpo, que é inevitável, e extrínsecos, né, tabagismo, radiação solar, fatores que podem ser controlados, doenças. Quais os ativos e métodos utilizados em produtos anti-idade? Ai, vou tentar falar sem
sem olhar, mas um que eu fiz foi Não precisa, tipo assim, até toxina, só. a vitamina A, vitamina E também faz muito bem, o retinolike, e tem um outro que eu esqueci. Vamos colocar para ver como que ele coloca. Há várias opções, né? Que são os antioxidantes, lembra? Que vão impedir os radicais livres, os renovadores celulares, os hidroxiácidos, vitamina A, retinol, prolítin, reposição de silícios, os antimetaloproteinados lá da nossa matriz extracelular, preenchimento de rugas, toxina botulínica, que é um dos principais. Então, assim, tem muitos, a gente tem muito ativo antidade, né? Tipo, uma gama de opções. Qual que é o ativo antidade mais comum usado no mercado atualmente? Nossa, essa eu não sei, mas sempre que fala em ativo antidade, sempre vem Renil na minha cabeça. Não, eu falei, lembra no final do preço, nossa, essa daqui Ixi.